Olá, estamos aqui de volta com o podcast do Portal Férgora. Ficamos aí um mês em stand-by, né? Porque às vezes é necessário um tempinho. E hoje quem está aqui comigo é o Vinícius, mais conhecido como Vini. Vini. Bem-vindo. Ele veio bater um papo aqui comigo. Seja bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho de vida real. É. Vida real, Difícil. autoconhecimento na vida real, nesse mundo corporativo, vida pessoal, real. Só os BO. Não, BO não. Mas me conta então um pouquinho, quem que é o Vini? Essa semana, umas 5 pessoas me perguntaram quem é o Vini. Uma delas foi meu psicólogo, mas, cara, quem sou eu? Eu acredito que eu seja uma pessoa que desperta movimento na vida, nas pessoas, em mim, né? Nos projetos, enfim. Até estava lendo o tarô esses dias e fala muito sobre. Na tiragem, isso é muito sobre fogo, né? Essa energia que transmuta, ação, energia, coisas que acontecem. E realmente, eu sempre falo que quer ver uma coisa acontecer, me bota pra fazer que eu vou fazer o negócio acontecer. Então, eu imagino que eu seja isso. Mas, né, falando um pouco de realizações e o que eu faço na vida mesmo, eu sou o Vinícius, né, tenho 24 anos, sou nascido e criado em Blumenau, sou namorado do Fernando, sou filho da Tânia e do Adilson, tenho 3 irmãos, eu sou o quarto, sou o caçula. Me considero bandista, ainda não entrei na corrente da casa, mas geralmente frequento a Casa Templo Azul, aqui em Blumenau. Que mais eu posso dizer? Sou empresário, então tenho a Join RH, uma empresa que está aí completando o seu segundo ano, está caminhando o terceiro. A gente está crescendo bastante agora esse ano, por alguns movimentos que a gente acabou fazendo. Estamos na nossa terceira contratação, então a gente está crescendo bastante. Em paralelo também eu toco um projeto no México, uma startup de inteligência artificial, que também me ajuda a me manter desenvolvido. E, né, eu tenho o desejo de se virar sócio dessa startup também. Então, estamos aí trabalhando nessa dupla jornada de empreendedorismo. E que mais? Gosto muito de voluntariado. Então, esse ano eu estou me focando mais no voluntariado empresarial, né, por motivos óbvios ali, para desenvolver a Join. Então, estou ali na AMP, na CIB, futuramente talvez no CDL, no BNI. No BNI, entrei agora recente também. Mas hoje o voluntariado que eu toco mais forte é o Startup Weekend. E também eu sou dançarino. Gosto muito de dança. Dançarino. Se tu não falasse, eu ia falar. Dançarino, gente. Gosto muito. Eu ia para uma competição, mas tive que tomar a decisão que não era o momento adequado. Enfim, não é a hora, porque tem outras áreas da minha vida me puxando mais do que a dança, por mais que eu adore. Mas eu sempre arranjo um jeitinho ali. Por exemplo, dia 24 agora tem um workshop. Dia 31 eu vou ter uma aula particular com a minha ex-professora de dança. Talvez eu vou ter que ir para Timbó. Tem um grupo de amigos também que se juntou para começar a dançar nas terças. Então, estou sempre ali me envolvendo, mesmo não estando mais no cenário competitivo. Mas fui já para Joinville, enfim, bastante coisa. Bastante coisa, né, meu Deus. Viu? Ó, Ó, até alguns dias atrás, o Vini estava perguntando quem sou eu, né? Quem é o novo Vini? quem Acabou é? de descrever quem é o Um Vini. surto E realmente é isso fragmentado. mesmo, gente. O Vini é esse movimento todo. Não dá para falar para ele que você está com algum projeto que todo dia ele tá ali te cobrando. Sim. Mas isso é bom ter pessoas assim por perto, né? Pessoas que vão te alavancando, que não te deixam esquecer dos seus projetos também, que trazem novas ideias. A gente está aqui no Win Hub, compartilhando esse espaço e sempre trocando ideia no café, e aí vai surgindo novas ideias. Então, Sim. é uma É, energia maravilhosa, né? é engraçado que aqui no EN, né? Eu tô falando com alguém, a pessoa acha que eu tô falando com ela, porque ao mesmo tempo eu já falei 3 coisas, e aí ninguém sabe mais o que eu tô falando, porque eu já tô lá. Tá, 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 tá. Eu preciso melhorar, isso não é legal, né? Mas só um disclaimer aí pra Mas vocês é o saberem. jeitinho, né? É o Mas tô jeitinho. melhorando, tô fazendo terapia, né? Não tô tomando remédios, não pretendo, mas estamos aí botando a cabeça no lugar pra ter mais eficiência. É isso aí. E o Vini, quando eu conheci ele aqui no Win Hub, que ele achava que eu era braba, Eu achava que ela me odiava, na verdade. Que ela pensou assim, meu Deus, o que que esse Enzo tá fazendo aqui me enchendo o saco? Enzo? Como assim? É que eu sou Gen Z, né? O Enzo é o apelido da Gen Z, né? Ah, tá bom, tá bom, tá bom. Entendi. Mas ele achava que eu era braba, e na verdade não, porque eu sou uma pessoa bem analítica. Primeiro eu analiso o terreno, depois eu vou me soltando.
Não sou Sim. bem assim, não. Deu E tudo hoje a certo. gente tá aí trocando ideia todos os dias, mas logo eu descobri que ele também Das tá vivências. nesse mundo das vivências, do autoconhecimento, e isso é bem interessante, porque a gente acaba aqui Une, né? unindo ideias e repercute para os outros também, né? Sim. Mas o que eu quero te perguntar é quando que surgiu esse interesse pelo autoconhecimento, pelo mundo mais espiritual, quando que isso chamou a atenção, que tu resolveu integrar isso na tua vida, assim. Não uma data, né? Mas em que momento da vida que isso veio a calhar, né? Que integrou isso no Vini. Pergunta boa. Eu vou começar do começo, né? Vamos Sempre. lá. Eu vou contar uma história um pouco triste, mas vai fazer sentido, né? Eu sou o caçula de 4 irmãos. O meu irmão mais velho foi expulso de casa porque ele é gay. E eu também sou gay. Então, eu vi aquela cena e pensei, bom, eu sou o próximo. E aí, cabeça dura que sou, eu pensei, eu não vou ser expulso. Eu vou sair, entendeu? Não, ninguém vai me expulsar daqui. Eu mesmo vou sair. E aí, desde então, eu sempre tive o sonho de sair de casa, ter minha casa própria, né? Na verdade, o meu grande sonho era ter minha casa própria. Então, lá com meus 12 anos, 10 anos, eu falei assim, cara, eu vou ter minha casa própria com 24 anos. 12 anos? Talvez até mais novo que isso, porque meu irmão tinha 18, hoje ele tem 28, eu tenho 24. Alguém tem que fazer as contas, eu não sei a Gente, idade. quando é que uma criança de 12 anos Eu pensa olhei em... aquilo e pensei, ó, vou me coçar porque daqui a pouco sou eu. E aí tá. Fui lá, coloquei isso na cabeça. Aí na época, o que que eu pensei? Eu preciso de um emprego que pague as minhas contas para sair de casa, porque, né, não dá para pagar as contas com um salário mínimo. Então, precisava de um emprego bom. Aí pensei, bom, eu posso ser médico, advogado, tal, 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 né? Tive várias ideias até que eu cheguei na parte bancária. Eu pensei, cara, a parte bancária vai ser o que vai garantir, né, um bom sustento, vale alimentação para poder comer, né, pagar um aluguel. Ok, serviços bancários. Aí eu lembro que na época tinha o estágio do Nubank, do Itaú e da Viacred abriu o Menor Aprendiz. Bem, tipo assim, bem ali, bem na época. Não na época em específico, né? Depois que eu comecei a trabalhar. Porque antes de trabalhar formalmente, eu fiz alguns cursos, trabalhava com meu tio. Tipo assim, sempre no corre para ganhar dinheiro, porque já tinha aquilo na cabeça, né? Aí, beleza. Eu decidi a Viacred porque era o mais próximo da minha realidade, né? Uma cooperativa de crédito aqui da região de Blumenau e Santa Catarina. Fui para a Viacred. Beleza. Deu tudo certo, fui crescendo, fui crescendo, fui crescendo. Ganhando cargo, ganhando confiança, entreguei vários resultados, beleza. Saí de casa lá com meus 18 anos. Só que eu queria comprar minha casa. E na época eu tinha idealizado que eu ia comprar com 24 anos. Pois bem, aí teimoso que sou, consegui com 19, se eu não me engano, comprar o apartamento. Na época era da MRV, aí eu parcelei a entrada, enfim, fui fazendo vários joguinhos e tal, e deu certo. Só que aí não deu tão certo assim, porque na verdade eu tava gastando muito e aí eu precisava de mais renda, porque, ok, eu comprei o apartamento, mas eu preciso de móveis agora. E aí? Uhum. Como é que eu vou morar no chão? Não dá. Móveis, comida, Energia, tudo, né? tudo. Aí, beleza, pensei, tá, vou precisar mudar de emprego. Aí comecei a crescer na carreira, fui, né? Então o trabalho ele sempre ocupou uma parte muito importante da minha vida, desde lá de pequeno. Só que aí ocorreu um problema, porque o meu grande sonho era comprar uma casa. Aí eu consegui, antes do que eu planejava, com 19 anos. E depois? Não tinha mais planos. Não tinha mais planos. Eu parei na hora que eu cheguei na casa própria. E aí? O que que vem depois? Entrou em surto. Exatamente. Não sabia mais o que Se eu fazer. conheço bem, ficou, Doido. ficou doido. É. Aí, na época, assim, fiquei doido, comecei terapia. Porque na época que eu comprei era pandemia ainda. É verdade, era pandemia. Verdade, era pandemia. Eu tinha 19, foi 2020, foi na época da pandemia. Meu Deus, ainda tem isso. Tá. É verdade, né? Porque antes de me mudar pro meu apartamento comprado, eu morava numa república com 3 pessoas. Tem várias histórias dessa época, mas enfim. Já tinha saído de casa. Já tinha. Tinha saído com 18 já. Aí tá. Deu certo, foi tudo mil maravilhas, bonitinho, bonitinho, bonitinho. E aí chegou lá. E aí o que que eu faço agora? Eu não sabia o que fazer. E aí
tive meu momento, né, de luto ali. Inclusive, esse negócio do luto é real, muito, né? Entrar em negação e tal, todas as fases do luto. E aí comecei terapia. Pandemia, enfim, juntou várias coisas, né? Trabalho, pandemia, enfim. Aí comecei o processo na terapia. Aí eu conheci a Carol, pelo meu ex. E a Carol, na verdade, que começou esse processo espiritual dentro do autoconhecimento, né? Porque o autoconhecimento tem a vertente é, material, digamos assim, enfim, né? Mental, isso, mental, Uhum. e tem a parte espiritual. E a Carol que despertou esse lado espiritual, né? Ela é crente, então ela acredita num Deus, cristão, enfim, mas ela fala de uma maneira bem aberta, especialmente para a parte do amor, de autocompreensão, de compaixão. Então lá eu comecei a entender que não dá para ser adulto sem acreditar em algo, né? É, Porque, por exemplo, eu acreditava em ter minha casa própria, ter minha independência. Chegou lá, acabou, hein? E é porque eu perdi no que Sim, sem acreditava. acreditar em algo Eu não, além do material, eu no não tinha algo caso. maior para acreditar. Então, começou ali também, né? Mas agora falando, eu lembro que também, na época que eu comecei a me desenvolver para assumir cargos maiores, porque eu precisava ser promovido para ganhar mais, para poder pagar minhas contas, né? Essa era a lógica que eu tinha, que é a lógica do mundo real. Aí eu lembro que eu pensei assim, cara, se eu falar que eu tenho uma boa comunicação, eu preciso ter uma boa comunicação. Então, eu entrei numa lógica de filosofia de vida que era me reconhecer, ser reconhecido e ser lembrado. Então, eu preciso primeiro entendendo que eu sou bom, aí as pessoas precisam falar que eu sou bom. Isso até tem um problema hoje de validação, enfim, mas eu encaro de uma outra forma, né? Eu encaro muito de, cara, não adianta eu falar que eu sou um bom comunicador se eu não falo bem. Se as pessoas não entendem o que eu falo. É bem difícil, né? Porque às vezes, tipo, eu sou um bom cozinheiro, mas o paladar é diferente para todo mundo. Então, dependendo da pessoa, ela não vai Sim, falar que eu sou um bom cozinheiro. Isso vale para várias coisas. No âmbito profissional, no âmbito do desenvolvimento de pessoas, né? Agora que a gente tem, eu tenho liderados dentro da Join, eu já tive em outras empresas, mas agora que tem na Join. Então, como que eu aplico, né, desenvolvimento na dela, enfim. Pode ser bom para ela, mas pode ser ruim para outra pessoa, enfim. Tem suas nuances, né? Mas eu lembro que começou ali também, mas o espiritual mesmo chegou com a Carol. Aí tá, a Carol me despertou isso, né, de que não dá pra ser adulto sem acreditar em algo. Aí, tá, beleza. Mas eu não queria ser crente, porque eu não acreditava naquilo, né? Mas aí eu fui viver. Fui lá na igreja evangélica, fui em alguns cultos com a Carol, fui ver. Aí não gostei. Fui pro espiritismo. Vivi lá, não era aquilo ainda. Fui pro candomblé. Fui pra Umbanda. Opa, gostei um pouquinho. É... Não é hinduísmo. Não é hinduísmo, né? hinduísmo. Hinduísmo. Fui pro hinduísmo também, vivi algumas práticas. Gostei também, mas não era aquilo ainda. Então, aí eu olhei tudo, falei, cara, hoje o que faz mais sentido é a Umbanda. Especialmente pela forma como trata a natureza, pela forma como criou essa narrativa de deuses e de que ele está na gente, ele precisa ser exercitado e de que os caminhos são divididos, enfim, tem várias lições que eu aprendo, especialmente ali no terreiro, que me fizeram me encantar mais e acabou me conectando. Mas o que eu digo é que, cara, tudo fala da mesma coisa. Assim, ó, Sim, todas as que eu Deus fui, é um e existem vários caminhos que a gente se identifica mais. Eu entendo isso porque tudo a mesma coisa. é, tudo leva para um mesmo lugar, mas de formas diferentes. Para as Então, pessoas entenderem, tipo assim, eu isso. entendo de uma forma, então E essa é o foi que, a forma o que faz mais sentido para ti, né? Assim como o que faz mais sentido para para mim, ti, o que para outra faz mais pessoa. sentido para o outro. O que importa é o que tem lá no final. Exato. É Deus, né? Mas essa história é bem parecida com a minha, inclusive, porque eu também saí de casa com 15 anos. Eu lembro, sei. Só que eu não era assim, eu não tinha já esse objetivo de comprar uma casa, ou de. Na verdade, eu nunca fui muito apegada ao material, né? Sim. Então, meu único objetivo era. Eu sentia um propósito e eu queria ir pra vida e buscar algo diferente. Então, eu me joguei na vida também, saí de casa com 15, depois voltei, eu acho, e aí vim fazer faculdade, mas logo saí, fui dividir kitnet.
Mas, assim, Loucura. é uma loucura, mas isso te leva para um amadurecimento Sim. muito grandioso, né? Eu Tenso, digo, né? por mais que você acaba no meio do caminho apanhando muito, porque não é fácil, não, Dá pra ter um podcast só dos dramas, né? os Da dramas. vida. Mas isso amadurece muito, e aí por isso esse movimento todo hoje de quem é o Vini, com 24. 24 anos Fiz já, agora, fevereiro. já tá aí. Sim. Até esse negócio de sair da casa dos pais é o que eu falo pra todos os meus amigos. Você precisa sair da casa dos seus pais. Não sei qual é o filósofo da psicologia que fala que crescer é matar pai e mãe, mas não necessariamente no sentido literal, né? Susana Richthofen aí, mas é de sair da dependência da aprovação deles, né? Porque enquanto você está na casa deles, você ainda não é propriedade, né? Mas você ainda está sob a tutela deles, como se você estivesse no ninho ali, você não consegue voar. Sim. Você precisa sair do ninho, tentar, né, testar para poder voar. Então, eu sempre falo, cara, sai da casa dos seus pais que você vai ver que a sua vida vai. Não é fácil, É porque aí mas você entra no na aprovação do dia a dia, né? Saiu da casa do pai. Se tu não comprar um pão na padaria, tu vai ter o que comer? não. Então, aí você é obrigada a se movimentar e a fazer, a descobrir as coisas. Vai descobrir o valor que é ter uma roupa lavada no teu Sim. guarda-roupa, o que que é não ter que fazer janta quando chega cansado de casa. Eu lembro que na época que eu morava com meus pais, eu trabalhava em 2 lugares, de manhã e de tarde, estudava à noite e final de semana fazia trabalho voluntário. Então só chegava para dormir. Daí chegar em casa e ter uma janta, né, era muito bom. É um sonho? Hoje em dia, só no iFood. iFood, no começo da vida é um esse miojo. É um miojo, é um ovo frito, né? Mas você É aprende a dar coisa. valor nas coisas também, porque eu vejo assim que é, você tem um valor X por mês, né? Como tu falou, lá no começo, né? Hoje é muito diferente do que foi lá Sim, atrás. Eu nem lembro que ano que eu saí de casa, que eu comecei a morar sozinha, acho que foi 2008 ou 2009. O salário era muito menor, mas as coisas custavam muito menos, era um sim. pouquinho mais fácil Poder ainda de do que é compra, né? hoje. Mas, assim, é tudo muito calculado, né? Quanto é que eu posso gastar aqui por mês em comida? E faz milagre, cara. Era incrível. Como eu Milagre. fazia milagre. Eu conseguia sair, conseguia fazer um monte de coisa e ainda tava lá em verde, né? Porque eu nunca tive meu nome de Serasa. Então, sempre lá no verde. Nossa, foi doideira. Foi louco. E o Vini, gente, ele é movido por meta, venda, movimento, é isso aí mesmo, é fogo, né? Tá ali Sim. na ação, dia a dia. Nas entrevistas de emprego, eu sempre falo que o que me encanta num trabalho é um desafio complexo. Então, tipo, se não tiver um desafio complexo ali pra resolver, eu sei que eu vou ficar entediado. Então, não vai ser o melhor aproveito que você vai ter de mim. Então, nem adianta contar comigo com aquilo, sabe? Então, tarefas muito operacionais, muito repetitivas, não, não conte comigo. Eu faço, né? Porque adultos têm que fazer o que tem que ser feito, mas se eu puder escolher, eu escolho. Tá na tua personalidade, né? Porque a gente tem a nossa personalidade e tem pessoa que nasceu para ficar mais no operacional, para ficar mais ali na rotina, e tem Execução, pessoa que não dá certo, não. sim. E hoje em dia, assim, no trabalho, como que isso te ajuda, essa busca? Essa busca por autoconhecimento, por se trabalhar a pessoa, né? Ainda mais nesse movimento todo, de ficar às vezes meio louco. Como isso te ajuda no teu dia a dia? Principalmente no papel de liderança, né? De ser um líder ali da Join. É, ajuda de algumas formas. Acho que hoje a que mais ajuda toda essa energia é para lidar com o caos que é ter um negócio embrionário, digamos assim, nos primeiros anos de vida. Tem que fazer muita coisa, acontece muita coisa. Tem que estar em muitos lugares. São muitas coisas para testar e para analisar o dado e emitir nota fiscal, e emitir boleto, faz relacionamento com o cliente, manda pesquisa e cria canal do Google e vai criar Glassdoor e LinkedIn, conteúdo. Então é muita coisa para fazer. Então isso me ajuda a sempre manter engajado nessa parte embrionária. Mas ao mesmo tempo, mesmo fazendo muitas coisas, a gente sempre faz com muita intencionalidade.
Então a gente vai testando, vai vendo se dá certo, se não dá certo, e já vai construindo um plano para o futuro, né? Então isso me ajuda, especialmente, né, por já ter essa vivência de lá. Ah, eu quero comprar uma casa, então eu tive que fazer isso, 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 isso. Então vamos fazer isso, 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 isso. E fui indo. Mas hoje me ajuda nessa parte, né, de aprender a lidar com muitas coisas ao mesmo tempo, né, dessas vivências de voluntariado, trabalha em dois lugares, estuda e busca mais e compra casa, documento, tal, tal, tal. Me ajuda não só a fazer muita coisa, mas coisas diferentes. Então, como eu já tive muita experiência, então eu consigo aplicar, fazer qualquer coisa na Join. Qualquer coisa que você me botar para fazer, eu vou fazer. Ah, não sei o que, pesquisa de clima. Ah, não sei o que. Eu e a Carol, a gente até brinca, né? Já teve alguns casos que a gente foi visitar o cliente, a gente não tinha se preparado nada, só olhou um pro outro no carro, falou rapidinho ali e foi com uma proposta. Então, é isso, assim, de ter esse repertório forte para poder lidar com qualquer adversidade. Então, é isso, assim. É que tu vai trabalhando as tuas habilidades também, né? Dentro de um processo assim, você descobre muita coisa que não que tá ali escondidinho, Sim, habilidades, é, entra num equilíbrio, então começa a saber lidar com a tua própria pessoa, né? Como é que eu funciono, por exemplo. verdade. Isso Dessa é parte muito de. importante. Como é que eu funciono nessa situação ou nessa. Tanto é que hoje na Join eu não cuido do recrutamento, porque é uma tarefa muito repetida, né? É o hunting, é a entrevista, então é a mesma tarefa de forma repetida, né? Então hoje eu não cuido dessa parte porque a gente sabe que não é a minha melhor força. Então a Carol cuida porque é uma força dela, ela sabe gerenciar, ela sabe guiar, enfim. Ela tem todas as qualidades para poder cuidar daquilo. Tanto é que hoje ela lidera mais de 30 vagas e ela sabe o status de todas. Eu já ia enjoar na primeira vaga, então tudo bem que no começo, né, quem fazia o hunt era eu, a Carol fazia entrevista, então a gente tinha os nossos combinados, mas hoje eu não funcionaria. E quanto isso é importante, né? Eu sempre falo que dentro das empresas, na vida real mesmo, como a gente está Sim, falando aqui, né? Muitas pessoas são infelizes porque estão fazendo aquilo não não é que vibra. não gostam, mas não é a força da pessoa. Faz porque tem que fazer, ou porque precisa de um trabalho, Não tá né? consciente, né? Não está consciente. Mas quando você descobre aquilo que realmente tem potencial, que você tem força e tá fazendo aquilo, vai desenvolvendo cada vez mais, né? Cada vez mais. E aí começa a botar a energia certa no lugar certo, na coisa certa. Aí tem esse lado de saber lidar com muitas coisas, mas acho que dentro da parte de desenvolvimento de pessoas e tudo mais, dentro da Joy a gente posiciona o RH como uma área de negócios, né? Então, uma área de negócio precisa de tração, precisa de velocidade, precisa de movimento, né? Então, acho que isso também traz esse tempero de, tipo, não ser só fechar vaga, sabe? A gente realmente trazer essa Diferente. consciência de, tipo, ó. Tanto é que a gente teve um cliente que a gente falou pra ele: o teu problema não é capacity, né? Ou seja, quantidade de pessoas. O teu problema é gestão. A gente já olhou isso, a gente já tem esses dados aqui para te mostrar, ó, tal, 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 tal. Chamou ele aqui, a gente conversou com ele. Ele foi teimoso, falou que não, contratamos. Todas as pessoas se demitiram. Todas? 4 pessoas que ele contratou, as 4 se demitiram. Liderança. Então a gente fez já o diagnóstico, falou para ele, ó, teve essa proposta aqui especial, porque a gente vê isso, a gente gosta de você, tal, tal, tal. Não aceitou. E agora a gente tá voltando a conversar, aconteceu agora há pouco. A gente tá voltando a conversar para agora que ele viveu, né, agora que ele tem essa. Ele provavelmente está vivendo a fase do luto, né? Então ele tá lá se negando e tal. Tipo, ah, meu Deus, eu estava errado. A gente ainda vai trabalhar essa Demora pessoa. para absorver, e na verdade, vou dizer que é um pouquinho do orgulho, mas É, é difícil realmente então, sim, entender. Entender e admitir que você tá errado, né? sim. E também cuidar com a nossa prepotência, né? De tipo, ah, achar que a gente vai estar sempre certo também. Porque Sim. a gente também já teve errado com alguns clientes. Então, Mais consultivo, né? Que você exato. tem atuado. Tipo, ó, essa é a nossa vivência, essa é a nossa experiência, nosso repertório. A gente acredita que por conta disso, esse histórico não vai dar certo aqui. Mas tua conta em risco. Então, se você acreditar, se quiser, pode ser.
Tanto é que, por exemplo, isso já aconteceu dentro da Join, por exemplo. A gente fala isso também porque eu quero te falar, né? Que aqui a casa de ferreiro e o espeto é de ferro mesmo. Então, o que a gente falar para os nossos clientes, a gente tem que fazer. Então, a gente começou low hands, a gente faz pesquisa interna de satisfação, a gente faz onboarding. A Carol, né, que tinha uma prática ali mais extremista, mas eu conversei com ela e falei, cara, não, eu quero tomar esse risco. Fui lá, tomei o risco. Então, tudo que a gente faz dentro de casa, a gente fala pra pessoa. Tipo, ó, a gente também, uma vez, teve o mesmo caso que o seu, deu certo, mas era 80% de chance de dar errado. Mas a gente fez todas as ações possíveis para mitigar isso, por isso que deu certo. Mas você pode tomar a sua escolha. Não vamos te falar que estamos 100% certos. Mas é um processo, né? Que legal, assim, né? Que, falando, conta um pouquinho quem que é a Carol, porque ninguém vai Ah, entender quem que é a Carol, né? sim. Mas como isso também, esse equilíbrio te ajuda, porque sociedade não é tão fácil assim, É um né? casamento. A É minha um esposa, minha casamento. segunda esposa. A lidar com esse, né? E ela também tendo um equilíbrio. Então vocês conseguem, a gente percebe aqui no dia a dia que conseguem ter seguir assim de uma forma equilibrada nessa relação de sócios, hein? Sim. A Carol, ela é minha sócia, né? Ela é da minha separação de bens do meu ex-namorado. Então, a gente terminou e ela era amiga dele e virou minha amiga. A gente foi se aproximando, aproximando, aproximando. A Joy nasceu na época que ela trabalhava para uma consultoria da Ucrânia e ela tinha muito tempo livre, porque eram poucas vagas, né? Enfim, era um trabalho diferente. Na época, acho que era ainda pós-pandemia, um tempinho ali da pós-pandemia. E aí ela tinha muito tempo livre e ela queria fazer alguma coisa. Aí um colega de trabalho da Argentina falou para ela assim, ó, Carol, eu tenho aqui uma consultoria de RH, tal, 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 faço recrutamento para algumas empresas, quero uma freela, não quer trabalhar comigo? Daí ela falou, que legal e tal. E ela pensou, meu, por que que eu não faço isso no Brasil? Por que eu não faço isso aqui? Ela me chamou. Ela queria ajuda para montar e tudo mais. A gente teve umas 3 reuniões, né? Fui com ela, expliquei para ela como montar negócio e tal, porque eu já tinha experiência de banco, então eu trabalhava bastante com isso. A gente foi lá, criou junto, começou. Teve um tempo que eu ajudava ela só porque a gente era amigo mesmo, então eu queria ver que desse certo. Mas eu fui me envolvendo tanto que a gente chegou no momento de, cara, Vamos montar uma ou empresa. é ou não é, ou eu entro ou não entro. E aí acabei entrando e hoje a gente tá indo pro terceiro ano. Isso agora, Legal. terceiro E ano. em crescimento, e realmente, assim, tá crescendo, né? Amém. Queremos crescer mais, porém estamos muito felizes com o que já temos. Mas a meta é bem audaciosa Que também. legal. E os outros planos? Quem que é o Vini daqui a 5 anos? Ah, eu quero ser pai. Pouco tempo quero ser pai. Quero ter uma empresa de sucesso. Quero ser famoso. Eu penso assim, ó. Eu vou ser famoso um dia. É sério. Explica o que é esse ser famoso. Ele fala quase Ah, todo dia, eu quero ser famoso, ok? vou ter muitos seguidores. As pessoas vão ir no meu direct e falar assim: Meu Deus, você transformou a minha vida. Vou ir pra evento e vai lotar só porque eu vou. Transforma de que forma? Aí tá. Vou te provocar aqui Inspiro. agora. Inspiro as Inspiro. pessoas a serem melhores. Através do quê? De mim. Sendo eu. Como? Sendo eu. Ué. Falando com as pessoas? Compartilhando minha história, compartilhando como eu penso, enfim. A pessoa vai olhar pra mim e vai dizer assim, quero ser melhor. É isso que vai acontecer. Então é compartilhando a história. É, não sei, eu ainda não sei. Eu sei que eu vou ser, eu quero ser, eu sei que eu vou ser, eu não sei ainda como, mas vai acontecer naturalmente. Tenho certeza que isso vai acontecer. Vou virar famoso, vai ver só. Ainda vou compartilhar esse vídeo falando assim, ó, falava que era isso, em 2025, olha que tal, que fiquei famoso. Vai acontecer. Um dia. Daqui 5 anos. Não, daqui a. Botar Não uma sei. meta. Daqui 1 ano, 3 anos, 2 anos, 3 anos. 2 anos, vou ser famoso. Vamos ver. Eu quero Vou ser ver pai, vou daqui. ser famoso, vou ter uma empresa de sucesso, vou ser bonito na internet, ganhar dinheiro sendo bonito na internet. Tô falando sério. O Vini, assim, ó, quem acompanhar ele no Instagram vai ver que de vez em quando ele faz umas reflexão. Duvidosos, mas é tudo fato, Não é duvidosa, é diferente. é tudo ciência, é tudo É ciência. diferente pela ciência. Alguma que tu fez recentemente? Conta aqui, que agora eu quero relembrar essas.
E Várias, realmente, né? ó, famoso, ó, porque fica na mente, a gente fica pensando, isso é único, é uma coisa única do Vini fazer esse tipo A de gente, reflexão. eu falei que as pessoas bonitas têm mais sucesso na vida. É isso. E é verdade. Assim, ó, cara, gente feia tem mais dificuldade, então você não pode dificultar a vida de um feio, entendeu? Só que as pessoas, elas acabaram não entendendo que a beleza ela é relativa, enfim, né? Porque tem todo um, um arquétipo, uma linha de pensamento que as pessoas têm em si, enraizadas, que a beleza é física, né? É você ser uma pessoa loira, estatura alta, padrão, musculoso, tal, 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 tal. Mas beleza é relativo. Então, isso só mostrou, na verdade, como que as pessoas pensam, né? Eu falei pra Pensamento. mim, Sim. quem é bonito tem mais sucesso na vida. Eu não falei que beleza. Então, já tomou um julgamento. Então, enfim, tem esse pensamento. Mas isso é muito científico também, né? Então, eu já vi alguns estudos que falam que pessoas mais altas também têm chance de receber promoção maior do que quem é mais baixo. Cara, tem vários, assim, especialmente homens. Vixe, tô lascada então, né? Tô te falando, tem muitas pesquisas, enfim. Mas essa é a minha crença que pessoas bonitas têm mais sucesso na vida, então você não pode dificultar a vida de um feio. Você tem que ser bonito pra sua vida continuar. Mas bonito ele quis dizer de outras formas, né? Não beleza, não Pode ser padrão. também, né? Não vamos nos Tá bom, limitar. mas não Vai lá no teu vamos. salão de beleza, faz lá a sua unha, faz uma rinoplastia, bota silicone, faz o que você quiser, entendeu? Mas saiba que beleza é relativa, então você pode fazer tudo isso, mas dá pra ser A também. pessoa primeiro ela tem que se ver como uma pessoa bonita, né? E eu não tô falando aqui de externo, eu tô falando de bonita. Sou bonita. O meu jeito de ser é bonito, minha personalidade é Isso bonita. aí. Por dentro eu sou muito bonita, eu sou feliz comigo mesma. Eu me olho no espelho, eu vejo não a beleza, mas eu vejo eu ali. E aí você começa a entrar num outro padrão vibratório Isso também. aí. Tem essa questão que vai, de certa forma, você vai ser mais magnético. Isso aí. Então, realmente, assim. Você quer ficar com uma pessoa feia? Vamos lá, você aí, você ia sair da sua casa e aí você escolher uma pessoa feia pra você namorar? Então, já respondeu a minha pergunta. Então, essa é a minha teoria, não precisa nem de muito esforço cognitivo, não, assim, ó, é só pensar um pouquinho. Não é? É, que aí não é atrelando a palavra, né? Porque é o que vem na mente da pessoa, obviamente. Feio, bonito, assim como puro, impuro, né? Eu falo muito de pureza, que é beleza interior também, pureza. Eu sou pura, então eu tô leve, eu tô no fluxo, e aí tudo vai acontecendo. Eu tô alinhada com o universo, eu tô alinhada com a ética, tô no caminho certo, né? Vou atraindo isso. Mas É isso aí. é que as pessoas remetem muito à palavra, ao conceito mesmo, né? De Sim. O que não tem problema nenhum também. não tem problema Todo mundo nenhum. adora uma. Você quer chegar na sua casa e tá tudo bagunçado? Não, você quer lá ela Casa limpa, né? organizadinha. Então, Organizada. mesma coisa. Não vamos ser hipócritas também, né? Somos humanos, somos carnais, tudo bem, tá tudo certo, tudo certo. Não é? É. É isso aí. Esse é o Vini que a gente todos os dias Entendeu? aguenta aqui. Vem passar um dia aqui, para você me conhecer de verdade. Mas eu não sou sempre assim também. Tem dias que eu tô sem muito carisma também. O carisma tem limites, Mais introspectivo. né? Mais analítico, mais de boas, sem carisma. É, É um pouco da prova do que eu estava conversando com alguém essa semana, sobre a gente ter vários conhecimentos, né? Várias vivências na vida. Isso também ajuda muito a formar quem tu és, a formar quem nós somos hoje, né? E trazer um pouquinho de cada experiência vivida, vai formando uma pessoa com bastante experiência, com bastante presença, assim, né, de certa forma. Então, sim. É. Porque silêncio também é movimento, né? Se você parar pra pensar, pode ser um movimento interno. Às vezes você deixar alguém, né, no vácuo ali, no gelo, a pessoa também vai se tocar que ela tá fazendo algo de errado. Então, às vezes silêncio também é movimento e precisa ser feito, precisa, né? explica. Apesar de que eu não tô fazendo, né? Mas Deixando o eu, vácuo, eu né, preciso dar diretas. um. É, mas sim, o silêncio é importante, eu sempre falo, tem que ter o um momento, né? Porque a gente
tá no Não tô ru, aplicando, mas tá tô no ru, recomendando. mas vai aplicar, né? Um dia, Já ficou o recado. um dia. Mas a gente tá no ruído do dia a dia. Esses dias eu tava em algum lugar, eu não sei aonde, e assim, barulho externo, eu tenho assim um pouco disso, às vezes me incomoda muito. Eu só preciso do meu silêncio, entendeu? Sim, Porque no momento eu tô ali num pensamento, ou tentando me conectar com alguma coisa, e esse barulho externo me incomoda. Então, eu só preciso do silêncio, e aí ali eu consigo. sim, A minha reikiana, né? Eu falo reikiana, mas é praticamente uma terapeuta, assim. Ela sempre falou pra mim que não adianta o telefone tocar só daqui pra lá, né? Ele tocar de lá pra cá, a gente precisa estar ali esperando quietinho. Porque o hum, que que a gente faz? A gente quer muito a conexão, a gente quer muitas respostas, mas a gente não deixa que aconteça o inverso, que a ligação sim, seja feita de lá para cá, né? Então, para isso a gente precisa estar quietinho, às vezes, no momento de silêncio. sim. A gente fez um ritual para alguma entidade, né, dentro da Umbanda, um dos orixás, e ele é um guerreiro, enfim, ele que abriu o caminho de Aruanda aqui para experiência física, né? Ele tem lá o seu facão. Acho que tem algumas variações da história, mas no geral essa é a história. E porque recentemente foi dia de São Jorge, né? Que dentro Sim, da conexão guerreiro. é Ogum. E aí foi feito um ritual para Ogum. E aí, uma das coisas que as mães de santo falaram, que ficou muito na minha cabeça, e foi para mim, foi uma conversa comigo, na verdade, né? Não foi com todo mundo e eu catei, foi comigo, assim. Que é dar o tempo das coisas acontecerem. Então, por exemplo, né? Fiz o ritual. Fiz lá todas as oferendas, coloquei as energias específicas para cada coisa. Ok, muito legal. Fez. Isso não é uma pastelaria. Esse pastel não vai ficar pronto amanhã. Então, as energias foram trabalhadas. E é assim como energias, né? Tipo, a luz que está aparecendo aqui agora, ela não está assim aqui. Ela foi lá e feita numa hidrelétrica, foi passado por todo um processo até ela chegar aqui. Então, quando a energia ela sai ali da oferenda, ela vai demorar um tempo até ela chegar onde ela precisa chegar para fazer tal coisa, até chegar na sua vida. Tem efeitos que são imediatos? Tem, né? Mas, no geral, a gente tem que esperar a maturidade das coisas. Porque esse é um dos meus maiores problemas. Eu não tenho a, a calma de esperar. Eu sou uma pessoa calma, não sou estressado, você, né, conhece, convive comigo, eu não sou estressado, tipo, não sei o que, tudo é errado, não sei o que, e brabo. Mas eu sou muito impaciente. Eu quero que as coisas aconteçam agora. Tem que ser hoje, nesse exato momento. Tanto é que eu queria, porque queria ter um outro WhatsApp. Falei pra Aline, olha, vou lá comprar um chip e já volto aqui, tá bom? Eu podia ter esperado, mas eu queria hoje. Então, fui lá e fiz, entendeu? Imediatista. Imediatista, fui lá e Imediatista, essa é a fiz, entendeu? palavra. Esse movimento às vezes, viu, gente, ó, nossa maior força, nossa maior fraqueza. Então, É, sou muito movimento, sou muito enérgico, mas isso me acaba também, né? Fazer o quê? É vida. mas é justamente por Só a isso, vida. por ser tão assim enérgico, tu não consegue esperar. Não. Tudo tem que ser pra ontem. Aí o que que a vida faz? Ela chama e fala assim, ó, fica aqui quietinho um pouquinho, tá precisando, E eu não faço. tá precisando, em algum momento ela te coloca ali pra descansar, né? Agora fica aqui. Assim, ontem na gira teve um momento que foi incorporado os pretos velhos, né? E aí eles estavam falando exatamente sobre isso, né? De esperar o tempo das coisas. Foi feito um trabalho para a saúde de uma pessoa, daí a pessoa fez o trabalho. Era um problema, enfim, no membro dela e ela já estava tipo, fazendo força naquele membro. Tipo, ela fez o trabalho e no outro dia já estava lá forçando o que ela não deveria. Hum, Daí eles falaram e aí eu fiquei, cara, é, eu não estou esperando o momento das coisas. Já entendi. Talvez eu não esteja aplicando como deveria, porém, mensagem absorvida. Aqui no meu subconsciente deve estar trabalhando para uma hora eu fazer, mas no momento estamos como estamos. é porque a pressa não é aquela inimiga da perfeição, não é essa palavra, tem uma outra. Porque talvez até aconteça antes, mas não seja da forma que
poderia ser, Poderia ser. entendeu? Aí você vai passar por Sim, alguns desafios no caminho, quando o tempo é outro, né? Então a gente precisa respeitar esse tempo mesmo. sim. Eu também sou assim, tô lidando também com essas questões de esperar, porque não é que eu sou imediatista, é que eu sou virginiana. Tudo tem que estar em ordem. E eu também tenho esse movimento, assim, eu sou muito inquieta no sentido de estar sempre fazendo alguma coisa, sabe? De estar. Eu tenho dificuldade para, às vezes, não trabalhar, por exemplo, então eu tô sempre ali, minha mente está sempre em movimento, e era muito difícil para mim ficar parada. Uhum. Sim, pra mim mesmo, meu Deus. Mas eu comecei a trabalhar isso e eu comecei a mudar um pouquinho o meu jeito de ser. Até ontem eu estava conversando com uma pessoa, quero trazer ela aqui, inclusive, que é astróloga, e eu estava comentando um pouco sobre isso, o quanto eu não me vejo no meu signo tanto hoje, porque o oposto do meu signo é o teu, né? É o peixes. Peixes. Eu E sou ela até pisciano. comentou que talvez eu tenha encontrado o equilíbrio ali. Eu não estou mais vibrando nem tanto aqui, nem tanto aqui. Então tu consegue lidar com as energias, sabe? Então Sim. eu tenho Usa elas a teu favor, né? isso, então eu tenho um momento que eu tô aqui, mas eu tenho um momento que eu tô aqui. Sim, Entrar num equilíbrio, né, das tuas energias. sim. Tava até. Essa semana eu tive terapia na quarta-feira. Quarta-feira. E eu tava comentando com o meu psicólogo que eu sempre tive um instinto de querer tudo, né? Uma Hum, gestora minha falou pra mim que eu era um eterno insaciável. Eu sempre ia querer mais, sempre. E faz muito sentido. E eu tava comentando pra ele, né, que se eu pudesse, eu vivia pra sempre. Porque tem tanta coisa pra viver, tanta coisa pra experimentar, que eu fico, cara, como tem muita coisa pra viver, muita coisa pra viver. E isso eu acabo levando ao pé da letra e acabo querendo viver tudo ao mesmo tempo, né? Então, por exemplo, eu vivia dança, voluntariado, 2 empregos, estuda, tal, 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 tal. Porque eu quero ter esse sentimento, quero entender as coisas, quero ver, sentir, sabe? Esse fascínio pela vida e tudo que ela pode oferecer. Até nos meus testes comportamentais, testes, como é que fala? Teste de perfil, né? Tem os 16 arquétipos, eu sou o ativista, que é um sonhador, uma pessoa que provoca mudança e quer as coisas. Tem o enegrama do sonhador, que é o enegrama tipo 7, que também é a mesma linha, de ser um idealizador, de olhar as coisas e ser movido por ideais e as coisas acontecerem. E sou colérico sanguíneo, né, dentro dos temperamentos, que também colérico? colérico sanguíneo, que também Muita coisa tá explicada, então. que é enérgico, então tudo vai se Enérgico. convergindo para tipo as coisas, sabe? Tudo assim, e querer e viver, porque no fim eu fico pensando, se eu morrer amanhã, que história que a minha vida vai ter contado, né? Fico pensando, nossa, você mais um ali querido que viveu. Não, pois seria a próxima Virgínia Fonseca do bem. Cara, eu fico incrédulo que tem influenciador que é famoso e tem um conteúdo muito fútil. Aí Entendeu? ele quer mudar isso, tá aí, Eu fico, ó. gente, como que essas Por isso pessoas. que você quer ser famoso, então. Óbvio, quem permitiu essa pessoa É ser pra, famosa? pra provar que tem outras formas de ser famoso, Exato. ajudando as pessoas. Que eu Tipo, imagino que seja por isso. exemplo, a Boca Rosa, por exemplo. A Boca Rosa, cara, ela tem uma missão linda, assim, ela provoca. É o mesmo nicho da Virginia Fonseca. Só que é maquiagem lá, só que ela faz de um jeito bom. Aí tem a Thay Dantas, que fala lá sobre posicionamento de marketing, branding, e tem os charlatões da internet. O jeito que ela faz é especial, é único, ela Ah, mostra ela é maravilhosa. propósito, ela tem a sua essência ali. Ela Eu tem um fico, jeito cara, diferente. é, O jeito dela aprende, assim, que ela tem uma personalidade única sim. também. Tanto é que tudo que ela fala, eu jogo na Join. Replica. Cristina Junqueira foi lá, fez o Nubank. Tinha lá os bancões, mas ela foi lá e falou assim: tô cansado desse negócio, vou fazer o meu. E vai dar certo. Sabe que eu E defendo eu isso vou fazer isso. também? Eu tenho uma carta do meu oráculo que fala sobre isso. Defenda a sua unicidade, né? Que eu sou único. Todos nós somos únicos. Por que que a gente fica tentando imitar outras pessoas?
Exato. Ou achar algum padrão para fazer Quebrar. igual, ou achar que a nossa ideia não vai ser tão boa porque é diferente. Se você tá tendo ideia de onde ela veio, né? Exato. Se tiver algo que possa comprovar, né? Que possa. Faz! Porque você é especial por estar tendo uma ideia diferente, né? E você vai criar algo diferente ali. Sim. Mas dica de quem já viveu, não confunda intuição com teimosia. Então, Ou, cuidado, cuidado. ou Intuição e teimosia são coisas. Teimosia tá pro lado do nosso ego. A intuição é realmente algo genuíno que você é genuíno. diferente. Você vai entender, mas é diferente. É algo muito difícil de explicar. É, Às vezes eu falo assim, ó, eu sei que eu sei. Eu não sei explicar como eu sei, mas eu sei. É muito difícil, é complexo porque é quase, não é palpável, é uma não coisa que você é. ainda não. É tipo a matemática. Eu acredito que a magia é a ciência que a gente ainda não consegue explicar. Porque se você parar pra pensar no passado, como é que você ia explicar que você tá falando com uma pessoa lá do Japão? Você tá ligando. Você nem ia conseguir explicar. Mas hoje você consegue. Isso é magia. O homem voar não era possível. Hoje é possível. Enfim, tem várias coisas, né, que, tipo, se você olhar com um olhar mais aguçado, pode ser interpretado como magia, né? Mas não é. É ciência. Então, eu acredito que a magia que a gente vive é uma ciência que ainda não foi explicada. Até esses dias eu tava olhando uma onda de calor e eu fiquei, cara, que coisa doida essa onda de calor. Tipo, uma onda de calor, eu fiquei, É curioso. como, como o fogo também, né? A cor do fogo, enfim, a Uhum. combustão. Eu fico olhando uns processos químicos e eu fico, cara, que matemática doida, assim. Mas, enfim, pra mim é uma matemática que ninguém sabe, ninguém fez uma equação ainda, então por isso que ainda não dá pra explicar. É matemática. Eu tenho estudado sobre isso, sobre a filosofia, né, da vida, e que envolve matemática, ciência, espiritualidade, envolve tudo, porque é a Envolve tudo. criação e de onde vem a criação, de onde vêm os elementos, como eles se formam. Sim, Então, é bem complexo, muito, muito. mas quando você estuda um pouco, você começa a compreender muita coisa daqui, né? O mundo onde a gente vive. É, E essa questão da intuição, um parênteses, tá? Isso não é papo de doido. Eu sei que. Eu achava que era papo de doido no passado. Eu olhava essas coisas e falava assim: meu Deus, lá mais um maluco na internet. Mais um doido que vai fazer um TikTok e ficar falando asneira pela internet. Porém, quando você tem uma experiência em específico, aí você fala assim: bom, está comprovado. eu estava errado. É, meus queridos, eu estava errado. Mas acredite, né? Talvez esse podcast seja a sua experiência aí, mas enfim, é complicado. Mas é isso. Que nem a gente estava falando da intuição, tem coisa que tu não consegue explicar, mas Vai acontecendo quando tu vê. quando você vive, você consegue explicar, porque aí você viveu, você passou pelo processo, e é a Sim. experiência do ser humano, né? E se você não sair de casa, não se Hum. permitir viver coisas novas, não se permitir, pelo menos ficar na curiosidade de buscar, não Sim. vai viver as experiências, não vai se questionar, né? Eu acredito muito, assim, muita coisa começa no questionamento. Eu sou uma pessoa muito questionadora o tempo todo, a vida inteira, e isso me leva a buscar esses. Você também, né? Pelo que tá Sistemas. falando aí, os conhecimentos e entender muito das coisas. É. E aí fica uma provocação: será que a gente está aqui só para viver ou para realmente descobrir o porquê que a gente está aqui, né? E ir atrás dessas informações e Sim. Até um parêntese sobre estamos aqui para viver ou estamos aqui por um propósito maior. Não deixa essa pergunta te parar, né? Porque eu tenho alguns amigos, né? Que eles estão lá nos seus empregos, estão lá na sua vida, e aí ficam nessa de, especialmente quem é mais jovem como eu, fica nessa pira de, meu Deus, será que eu estou vivendo a minha vida com plenitude e no máximo que eu posso? Cara, às vezes você vai viver coisas que não são o seu propósito, mas você precisa viver para chegar nele. sim. Então, assim, o propósito de vida, a sua grande missão, ela não vai chegar de um anjo que vai
descer especialmente só para você, entregar na sua mão, vai ler para você e vai te explicar com todas as letras o que você precisa fazer. Não. Isso vai acontecer conforme você se dispor a se movimentar, a ir atrás, a correr atrás e viver, ter experiência, ter história para contar. Porque assim, se você fica o dia inteiro deitado na cama, a chance de você realmente ter um impacto relevante dentro do espírito, dentro do sagrado, dentro da vida física, é quase zero. É nulo. É você brigar com a realidade. A realidade está ali na sua frente, você está querendo brigar com ela e ela vai ganhar, porque você não tem como brigar com os fatos, com a realidade. Ela se impõe na sua vida. Então, tome cuidado para não deixar a idealização do seu propósito fazer você ficar parado. Ninguém vai nascer já com o seu propósito. Não tem como. A gente precisa vivenciar. A gente precisa evoluir nosso ser, nosso espírito, nossa mente, nossa consciência, para daí ir se alinhando com Sim. o propósito. É difícil, é quase que matemático isso, né? Não tem como. A gente precisa. Entendeu? Você vai seguindo um caminho mesmo, que é um passo a passo. E aí, isso que tu falou é muito interessante, porque eu tive muitas experiências na minha vida, assim, trabalhei em várias coisas, sempre fui buscando conhecimento aqui, ali, ali. Hoje eu vejo que tudo isso me preparou. Por quê? Porque quando você se alinha ao propósito, também você não precisa ser só o Vini que trabalha com isso. Você nunca vai precisa ser, de né? muitas habilidades. Então, da onde vem essas habilidades? Do processo que você viveu lá para trás, das vivências, entendeu? Exatamente. Então, Sim. E às vezes você vai viver tudo isso, vai achar que tá vivendo seu propósito e não. e não tá. E aí depois vai descobrindo, né? É bem complexo, mas é Sim. isso mesmo. Só vivendo pra. E a vida é incrível, tá? Então, viva. Que vale também para relacionamento, né? Vamos colocar um exemplo aqui. Ah, não deu certo com fulano, nem com ciclano, nem com beltrano. Daí a pessoa se coloca numa posição de reclamar, de julgamento. E a culpa é do outro. Você estava sendo preparado. Estava sendo preparado. É uma escola, né? Para daí você se alinhar. Mas daí. Ótimo ponto que você falou. É uma escola, então você tem que aprender. Então não adianta você. Vamos falar de karma geracional, né? Vamos lá. Sua avó se casou com um alcoólatra. Sua mãe se casou com um alcoólatra. Aí, na sua vez, você teve todo esse drama na sua vida. Aí você vai escolher o quê? Vamos lá, pessoal de casa. O que vocês, né? Uma pessoa alcoólatra ou não alcoólatra, né? Tendo todo o histórico de que casar com uma pessoa alcoólatra não é uma boa vida. O que você escolheria? Deixa a resposta com você. Então, se você estiver namorando, aprenda com o passado e busca não repetir o erro no futuro. E se repetir, repita consciente de que você tá comprando aquele risco. Porque depois não adianta ficar falando, ai, sei lá, no meu contexto, né? Ah, a Pombagira sacaneou comigo. Ela não sacaneia ninguém. Então, vamos estar se ligando. É sempre mais fácil culpar, né? Quando na verdade a gente precisa assumir a nossa própria vida. Eu sou o protagonista da minha vida, eu escolhi vivenciar isso. Ontem eu estava comentando também com a pessoa, falei, é tão bom quando você consegue olhar e rir de você mesmo e dizer, eu não acredito que eu de novo fiz isso. E o processo do rir, ele também cura, né? Porque aconteceu isso comigo outro dia. Quando veio uma consciência assim, ó, eu caí numa gargalhada que eu não conseguia parar de rir. Mas porque foi uma mistura de entendimento com a consciência, entendimento com felicidade e com leveza, porque pareceu que saiu um peso, assim, ó, de uma coisa que a minha mente estava ali, que estava me consumindo, e eu pensei, mas eu tô pirando sozinha aqui, entendeu? E aí eu comecei a rir, eu não conseguia parar de rir. Sim. Tava liberando, entendeu? Assim como chorar, assim como até bocejar, né? Então são processos que vai integrando e a gente vai liberando e vai se preparando. Sim. Não fica repetindo o erro 3 vezes aí, não. Mas falando sobre erros, tem uma coisa também que eu tenho comigo, né? Eu tenho muitos traumas familiares. Isso é muito claro assim na minha vida, mas eu não deixo isso ficar me parando. Tipo, ai meu Deus, né? Coitado de mim. Não, pera lá. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Porém, eu tenho a consciência de que eu ainda não estou maduro o suficiente para lidar com isso.
porque eu sei que é uma coisa muito profunda e não tá na hora certa de eu mexer nessa caixinha de Pandora. E pra mim, uma coisa que eu tenho muito claro é que eu só vou estar pronto quando eu tiver o meu núcleo familiar. Quando eu tiver os meus filhos, aí Sim. sim É que aí eu que você vou vai ter. entender, né? Exato. Porque até eu viver, ainda mais do meu jeito que eu sou, de querer ver as coisas pela minha perspectiva, eu sei que eu nunca vou conseguir perdoar, enfim, se eu não viver aquilo. Uhum. Então, estou esperando o momento certo e não tem nada de errado com isso também. Então, desde que você tenha isso consciente, Sim, isso. que você saiba que você também não use isso como uma muleta para sua vida também, né? Vamos lá, tudo tem limite. Tudo sem Ser limite. bobo também tem limite. Tocou no ponto Melhor. certo. Consciência, né? Consciência, você tendo a consciência, você escolhe ali também, né? Isso aí. O que vai fazer, quando. E já sabendo que se demorar um pouco mais é porque você tá ali no processo escolhendo e esperar um pouco e tá tudo bem. Sim. E assim, ó, tudo passa. Tudo passa. Eu sei que às vezes, sei lá, tá com uma. Ah, vou. Não, não vou falar essa palavra. Ah, vou falar assim, tá com uma caganeira. O momento é horrível. Mas vai passar, entendeu? Tipo, tudo passa na sua vida. O bom passa, o ruim passa. Então, no fim, é só você ali observando tudo que tá acontecendo. Então, fica de boa, né? Fica de boa. Mas fica atento também, né? Não fica lá moscando e deixando a vida passar e sempre tá passando, né? Às vezes vai ficar tarde demais. É. O universo tem prazo pra gente também, algumas coisas, Né? né? Às E a vezes gente fica precisa enjoado e fala assim, movimentar. ah, isso aqui não presta. Não vou dar mais essa oportunidade pra ele, vou dar pra outro. Então, fica ligado. Não Isso é? aí. Tem que ficar ligado. Se liga De não. olho, observação. Né? Consciência é observação. Isso aí. Observe o que está acontecendo ao redor, que padrão está repetindo, o que aquilo está te chamando a atenção, o que está te ocasionando, porque é um processo de questionamento também, né? Para fazer boas escolhas e aí sim viver uma vida mais Plena. plena, né? Mais alinhada, mais feliz, mais equilibrada. Sim. Alguma mensagem final? Já deu várias aqui, mas alguma mensagem assim marcante final para a gente finalizar? Algum conselho? É, Ó, eu acho que eu vou contar a duas filosofias de vida que eu tenho, né? Junto com essa do me reconhecer, ser reconhecido e ser lembrado. Acho que eu nem expliquei muito dessa, né? Vou explicar das três, então. Eu tenho um negócio com o número 3, meio cabalístico aí, não sei. Mas vamos lá. Me reconhecer. Então, preciso autoconhecimento, entender minhas forças, minhas fraquezas, né? E equilibrar isso. Ser reconhecido é não ser um songo-mongo no mundo. Então, não adianta você ficar falando aí que você é tudo isso e, no fundo, o mundo não te reconhece como isso tudo. Então, limites. E ser lembrado é você perpetuar a sua passagem pela vida, assim, não é ter uma estátua sua, mas é que alguém use, se inspire em você e faça outra coisa, que vai fazer outra coisa, e cria esse efeito cascata de várias coisas acontecerem a partir de você, de uma atitude sua. Primeira filosofia. Então, fez o download, fez o download. Segunda filosofia, filosofia do rio. Então, vamos lá. A vida é um rio, né? Você nasce lá na nascente e ela começa a correr, o rio da vida. Esse rio, ele, né, é uma bacia hidrográfica, você vai para um outro rio, vem para outro, enfim, você pode navegar entre os rios. E durante essa viagem vai ter algumas pedras, né, que a gente pode lidar com os desafios, os problemas, os traumas. E com o que você pode fazer com essa pedra? Você pode ficar parado nela, ficar agarrado nela e ficar lá. Você pode ficar com ela e afundar. Você pode tentar levar ela com você. Você pode tentar só contornar ela. Ou você pode simplesmente se livrar dela e ir para sua vida. Viver ela com uma vida com plenitude para chegar lá no oceano, que é essa vida com plenitude. A gente pode interpretar como uma vida espiritual, enfim. Tem várias nuances para você adaptar para você. Mas essa é a mensagem. E animal espiritual, lobo. Então, eu tenho para mim isso porque por mais que eu tenha eu sou uma pessoa muito expansiva. Cheguei num lugar, eu sim. certeza que eu vou
aguarde, que uma surpresa minha virá naquele ambiente. Então, eu sou muito expansivo. Então, acaba passando a mensagem que eu sou autossuficiente, que eu sei fazer tudo, que eu consigo tudo, nada é impossível para mim. Realmente não é. Porém, eu tenho meus limites. Eu preciso de pessoas comigo para resolver. E da mesma forma é um lobo. O lobo, ele tem essa imagem de animal inteligente, astuto, rápido, esguio e ágil, enfim, ele tem essa imagem de autônomo. Porém, ele só é um lobo de verdade se ele está numa matilha. Um lobo solitário não existe na vida, não tem esse negócio de lobo que sobrevive ao inverno sozinho. Ele precisa de uma matilha junto com ele. Então é meio que nessa entrada espiritual que eu vivo, assim, de me cercar de pessoas muito boas, que me formaram, obviamente, o que eu sou hoje, e continuar. Top. É isso? Pegou a mensagem? Anotou? É isso. Maravilha, então. Eu falar minha rede social, alguma coisa? Não. Pode falar. É? Fica à vontade, Pedir segue. permissão, né? Porque Não, pode falar, fica à vontade. É Vini Todas Rosa as tuas Costa? redes sociais aí, que vai ser famoso, né? Então, Precisa de seguidores, né, gente? Vamos lá. Venham. Inclusive, esses rios aí, ó, tudo compartilhado. Vamos bombar. Mas o meu Instagram é Vini Rosa Costa. E aí é só me seguir no Instagram que tem tudo lá. as filosofias, os pensamentos, as reflexões. Mas eu vou deixar na descrição também. Eu ainda quero compartilhar mais, mas tudo é um processo. Um processo. Um processo. Daqui a alguns dias, Vini volta, compartilha algum assunto específico. Tanto é que esse ano é meu ano da comunicação. É o meu ano 3. É o meu também. É o meu ano da comunicação. Uhum. Tu acredita? Acredito. Babado. Antes do ano 3, vem o ano 2, que é o ano de trabalho em equipe. É o ano que você tem que manter ali a sementinha no solo, regar, sem muito, né? Esperar por muita coisa, porque é no ano 3 que começa a vir o pau tora. Então tá bom, gente. Obrigada. Gratidão por estar aqui com a gente. Espero que tenham gostado. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar, porque foi A Aline também tem que ficar famosa, então façam o seu trabalho aí. Pode comentar, reposta. É tudo no tempo Faça sua certo. função. É tudo no tempo certo. Aqui a gente tá para compartilhar a experiência. É sobre isso, né? Sobre compartilhar a experiência, fazer com que você também se veja aí nessas histórias, se identifique. Busque movimentos também e melhore como pessoa, como profissional, na vida, na família, em todos os aspectos da sua vida. Né? E nos vemos aí daqui a alguns dias, então. Obrigada. Volto daqui a 3 anos para dizer que eu sou famoso. Né? É isso. Tchau, tchau. Tchau.